Nesse momento, em nome de Jesus, nós vamos dar início ao estudo dessa manhã sobre um tema bastante importante, que trata sobre a revelação, as nações nas profecias. E que cada um de nós possamos abrir o coração para a palavra do Senhor, e também a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, onde quer que estejam, que possam ser participantes da graça de Cristo. Aos que estão nos assistindo, eu peço que deixe o seu like aí, que ponham um joinha, para que as outras transmissões vocês também possam ser notificados para ouvir e assistir às nossas transmissões. E que o Santo Espírito do Senhor possa impressionar cada coração com esta mensagem. O estudo de hoje está baseado no capítulo 2 do livro de Daniel, As Nações na Profecia. « 96% das tentativas de prever o futuro sempre dão errado. Então, nós encontramos pessoas tentando prever o futuro, cartomantes, adivinhos, ciganos e outras coisas mais, tudo tentando prever o futuro. Mas nós vamos ver neste estudo, num único capítulo da Bíblia, que prevê o futuro da história do mundo até o fim da história desse mundo. Tudo descrito em um único capítulo. Porque para o ser humano, prever o futuro é impossível. Então, e todas essas profecias bíblicas contidas nesse capítulo tiveram e estão tendo seu cumprimento exato. Isaías capítulo 46, verso 9 a 10, o Senhor nos diz: Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o Senhor nos diz aqui em Isaías capítulo 46, versos 9 a 10, que Ele é o Senhor, e que Ele é o revelador das profecias. Ele sabe o fim desde o princípio. E através da sua palavra, Ele nos esclarece aquilo que há de acontecer. Não necessitamos correr a cartomantes, correr a leitura de mãos ou qualquer outro tipo de artifícios para tentar conhecer o futuro. Necessitamos unicamente acorrer à palavra do Senhor e aprender do Senhor, porque através da sua palavra, as profecias nos revelam o que aconteceu, o que foi revelado no passado, e nos revela o que está acontecendo, o que aconteceu e que vai acontecer. O presente, o passado, o futuro é revelado na palavra de Deus. Um terço da Bíblia revela o futuro com exatidão. Então a palavra de Deus, um terço da Bíblia, ela é profética. E nisso ela revela com exatidão aquilo que há de acontecer. O grande Deus do universo é real e se preocupa com você. Então Deus se preocupa conosco e através da sua palavra Ele deixou registrado aquilo que vai acontecer para que possamos saber o tempo que estamos vivendo.
E a oportunidade, como nós já estudamos, o amor de Deus para conosco, em que não quer que nenhum de nós se perca. E Ele deixa revelado em Sua palavra as profecias, aquilo que há de acontecer. E, pelo Seu amor, devemos nos dedicar em servi-lo de todo o nosso coração. Daniel capítulo 2. O primeiro verso diz o seguinte: no segundo ano do reinado Nabucodonosor, no reinado de Nabucodonosor, e o rei teve um sonho, e o seu espírito perturbou-se, e passou-se-lhe o sonho. Então, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho. E naquele tempo, os sonhos não são como acontece hoje. Hoje nós sonhamos muitas coisas que não têm nada a ver com o que vai acontecer. Os sonhos não eram tão frequentes. E quando tinha-se um sonho, era motivo de uma certa perturbação. Principalmente o sonho que esse rei teve. E ele ficou muito perturbado com aquele sonho. Só que quando ele acordou, ele não se lembrava o que tinha sonhado, mas a perturbação permanecia com ele. E agora, o que fazer? Verso 3 a 9. Nabucodonosor esqueceu-se do sonho e exigiu que seus astrólogos lhes revelassem o sonho e sua interpretação. Agora o rei pediu uma coisa que aos nossos olhos é um absurdo. Ele chamou todos os astrólogos, os magos, os adivinhos que existia em seu reino, todos os sábios do seu reino, e exigiu que eles lhes dissessem o que ele havia sonhado. E não só o que ele havia sonhado, mas o significado daquilo que ele havia sonhado. Aos nossos olhos parece que o rei estava exigindo uma coisa impossível, uma impossibilidade. Mas no pensamento do rei, e segundo o que aqueles astrólogos, aqueles adivinhos diziam, professavam que faziam, não era uma impossibilidade, segundo os olhos do rei e segundo o que aqueles adivinhos professavam fazer. Mas nenhum adivinho, nenhum astrólogo conseguiu dizer o sonho que o rei havia dito. Porque se alguém conseguisse, se o próprio rei lembrasse do sonho, talvez a interpretação fiel desse sonho o rei nunca saberia. Por isso, foi o propósito de Deus que o rei não soubesse o sonho. E agora, diante de todas as tentativas daqueles adivinhos, daqueles magos, aqueles astrólogos, aqueles sábios, eles chegaram ao ponto de dizer ao rei: olha, o que o rei pede é uma impossibilidade. Não existe homem algum na face da terra que possa dizer ao rei o que o rei sonhou e também a sua interpretação. E o rei ficou agora enfurecido. Disseram os magos, verso 10, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei. Então, nenhum homem algum sobre a terra poderia cumprir agora o desejo do rei. E o rei ficou agora sobremaneira enfurecido. Por que que o rei se enfureceu tanto daquela maneira? A ponto de decretar que todos aqueles magos e astrólogos fossem mortos. De tão irado que o rei ficou. Por quê? Foi um falso testemunho daqueles magos. Eles diziam prever o presente, o passado, o futuro, revelar os segredos. Assim como as cartomantes, as ciganas pegam na mão da pessoa pela linha das mãos e enganam as pessoas querendo revelar, dizendo que estão revelando o futuro.
E assim foi com aqueles magos, aqueles astrólogos. Por isso o rei ficou enfurecido, a ponto de mandar fazer um decreto para matar todos aqueles magos, astrólogos. Só que entre esse decreto do rei, sem que o rei soubesse a abrangência daquele decreto, abrangia também até Daniel e seus companheiros, porque abrangia os sábios, e entre eles estavam Daniel e seus companheiros, que não faziam essas predições, mas o decreto do rei foi tão abrangente que abrangiam também os sábios que existiam no seu reino. E agora, Daniel, um jovem obediente a Deus, Daniel 2, verso 16, apresentou ao rei e pediu que fosse dado prazo para que dissesse ao rei a interpretação. Daniel viu toda aquela movimentação e perguntou a Arioque, o chefe do rei, o que estava acontecendo. E quando ficou ciente daquilo que estava acontecendo, pediu a Arioque que se apresentasse diante do rei. E ele pediu ao rei tempo para que ele pudesse buscar conhecimento para apresentar ao rei ali o seu sonho e a sua interpretação. E foi-lhe dado então esse tempo para que ele pudesse buscar. E o que fez Daniel? Daniel, chegando em casa, chamando seus companheiros, seus 3 companheiros, foram buscar da fonte de todo o conhecimento. Foram buscar a Deus em oração, se colocando em oração, buscando a proteção de Deus e buscando a interpretação de Deus. Porque se ele não conseguisse, o que iria acontecer? O decreto do rei entraria em vigor e eles estariam também naquele decreto. Seriam mortos. E agora Daniel foi buscar a Deus de todo o seu coração, ele e os seus companheiros. Daniel 2, versos 27 e 28. E Daniel se apresentou ao rei, depois de Deus ter revelado a Daniel o segredo do rei. Daniel se apresentou ao rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábio, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Então agora Daniel basicamente falou tudo aquilo que os outros sábios, os outros magos, astrólogos já tinham dito. Mas, disse Daniel, completando, há um Deus no céu que revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Olha a humildade dos servos de Deus. Os servos de Deus nunca agem por impulso próprio, mas para revelar a Deus. E os servos de Deus apresentam a humildade. Quando ele se apresentou diante do rei, o rei perguntou para ele: você pode me revelar o sonho e a sua interpretação? E Daniel, com toda a humildade, diz: aquilo que o rei pede, nem sábio, nem astrólogo, nem homem nenhum na face da terra o pode fazer. Mas há um Deus no céu. Daniel agora, por que foi dado o segredo a Daniel? Para que pudesse glorificar a Deus, pudesse revelar a glória de Deus, pudesse revelar a Deus como o autor de todas as coisas, para que o rei pudesse levantar os seus olhos para o céu e ver que existe um Criador. Existe um Criador de todas as coisas, e que ele não era Deus, mas há um Deus no céu que revela todos os segredos. Levar a mente do rei para o Criador de todas as coisas. E Daniel agora começa a revelar
o sonho do rei. Tu, ó rei, estavas vendo. E tudo começou porque o rei foi dormir preocupado. Porque ele sabia que o seu reinado era até que ele, enquanto ele estivesse vivo. Se ele possuiu o reino, porque o rei anterior tinha morrido e ele subiu ao reino. E como no início de Daniel 2, diz que no segundo ano do seu reinado, ele teve essa preocupação. No segundo ano do seu reinado, ele teve essa preocupação do que iria acontecer depois. E aí foi dado o sonho, para ele ver todas as sequências de acontecimentos que ia acontecer depois dele. E agora Daniel começa a revelar o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa que era imensa e de um extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, de ouro puríssimo, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de parte de ferro e parte de barro. Então, Daniel revelando, mostrando o que o rei tinha sonhado. E conforme Daniel ia falando, a memória do rei ia voltando, e ele ia vendo tudo aquilo que ele sonhou, conforme Daniel ia falando para ele. Ele como vendo novamente, através da palavra de Daniel, vendo o acontecimento do sonho. Daniel descreveu toda a estátua. A estátua muito grande, excelente, e uma aparência majestosa, terrível. A cabeça da estátua de fino ouro, ouro puríssimo, brilhando. O peito de prata, o ventre da estátua de bronze, as pernas de ferro, e os pés e os dedos em parte de ferro e em parte de barro. E agora Daniel continua revelando o sonho. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e esmiuçou. E com isso esmiuçou toda a estátua. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou numa grande montanha, e encheu toda a terra. Quando a pedra feriu os pés da estátua, destruiu toda aquela estátua. E o que aconteceu com a pedra? Ela se tornou numa grande montanha que tomou conta de toda a terra. E agora o rei viu todo o sonho, conforme Daniel revelava, contava, o rei viu tudo aquilo que ele tinha sonhado. E agora Daniel começa a narrar a interpretação de todo aquele sonho magnífico que o rei tinha sonhado. Daniel 2, que eu li, Daniel 2, 31, de 31 a 35. Em casa, leia todo o capítulo de Daniel 2, que nós estamos lendo os versos chaves aqui, para mostrar o acontecimento. E agora Daniel começa a revelar o sonho ao rei. E ele começa: tu és a cabeça de ouro. Está no verso 37 e 38. A cabeça de ouro, ela representa o reinado de Nabucodonosor, ou o reinado da Babilônia. Babilônia, ela passou a existir do ano 606 a.C. até o ano 538, que era decrescente, antes de Cristo.
Babilônia, em Isaías 14, verso 4, ela é chamada da cidade dourada, uma característica do reinado da Babilônia. Então, a cabeça de ouro representa Babilônia. E após Babilônia, nós temos depois o peito e os braços de prata. Vamos ver quem que representa o peito e o braço de prata. Deus avisou que Babilônia seria totalmente destruída e que jamais seria habitada. Isaías 13, versos 19 a 20. Quando isso aconteceu lá, quando Belsazar, o sucessor depois de Nabucodonosor, depois de todos os acontecimentos, lá no final do reinado de Nabucodonosor, Belsazar fez aquele banquete e se banqueteou com as suas meretrizes, com os vasos de ouro da casa de Deus que foi saqueado lá de Jerusalém. E agora aquela mão aparece escrevendo na parede. E naquela mesma noite, os medos e os persas fizeram um desvio no curso do rio e entraram para dentro da cidade da Babilônia e destruíram Babilônia. E a profecia já determinava que Babilônia seria destruída e nunca mais seria habitada. Depois de ti, disse Daniel, 2, verso 39, levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio sobre a terra. E ele narrando, vai levantar-se outro reino depois de ti, o segundo, que é simbolizado pela prata, e depois um terceiro, e assim ele vem narrando. Quem que é esse segundo? Ciro, através daquela união da Média e da Pérsia, formando um reino unido, os medos e os persas, eles, naquela mesma noite em que aquela mão escreveu na parede, e Deus contou os dias de Nabucodonosor e o destruiu, naquela mesma noite, os medos e os persas entraram pelo canal desviado do rio, entraram para dentro da cidade ali de Babilônia e destruiu a cidade e tomaram conta daquele reino, formando agora o reinado de prata, um metal inferior ao ouro, que era da Babilônia. E os medos e os persas, os persas, que depois a Pérsia tomou o domínio, era um reino misto, os medos e os persas prevaleceram, tomando o domínio. Esse reinado teve início em 536 e foi até o ano 331 antes de Cristo, quando Ciro ele destruiu a Babilônia. Próximo. O terceiro reino foi a Grécia, liderado por Alexandre o Grande, e ele tomou o domínio com uma grande velocidade, foi tomando o domínio do mundo, o domínio universal do mundo. Então é o terceiro reino, que é aqui simbolizado pelo ventre de bronze. A Grécia, ela adquiriu o domínio, vencendo ali a Pérsia no ano 331 antes de Cristo, e foi até 168 antes de Cristo. Então esse é o terceiro reino. Alexandre o Grande conquistou o mundo em poucos anos. Foi uma conquista muito rápida. É considerado pelos historiadores um dos maiores conquistadores que houve na história desse mundo. O quarto reino, disse Daniel, verso 40. O quarto reino será forte como ferro, pois
O ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O quarto reino é simbolizado pelo ferro. E o ferro, segundo a explicação aqui de Daniel, tem essas características aí. O ferro tudo quebra, tudo esmiuça e assim por diante. E é uma característica, essas palavras de Daniel, é uma característica muito grande do reinado desse quarto metal. Nós vamos ver já quem simboliza esse reinado. É uma característica muito grande deste reinado. Próximo. O domínio do mundo nos dias de Jesus. Esse quarto reino, que é o reinado de Roma. Roma adquiriu o domínio universal no ano 168 a.C. E o domínio desse reino foi o reinado mais longo. Ele ultrapassou ali os dias de Jesus e veio até o ano 400, por volta do ano 476. Então, de 166 a.C. até 476 depois de Cristo. Nos dias de Cristo, quem dominava o mundo era Roma. Então Roma é chamado o reino de ferro. São as características desse reinado. As pernas de ferro, representando Roma. Roma adquiriu o domínio universal neste ano, 168 a.C. E depois, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de barro de oleiro, e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Daniel 2:41. Então, os pés deste quarto reino, então essa quinta etapa, né, da estátua, mas é uma sucessão do reino, não é uma conquista de um reino que derrubou a Roma, mas foi uma divisão dentro do próprio reino. As tribos bárbaras invadiram Roma e foram tomando conta de parte de Roma. Então foi uma divisão interna dentro da própria nação. Os tribos bárbaros foram tomando conta de certos pedaços, e aqueles pedaços que eles invadiam formavam seus próprios reinos. E como disse aqui, há alguma coisa de firmeza do ferro e outra parte um reino fraco, que é representado pelo barro. Próximo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2, verso 42 a 43. Esse reino se dividiu, mas diz a profecia que nunca mais se uniriam em um só reino. E ainda diz a profecia: misturar-se-ão por sementes humanas, por casamentos, por alianças, ou mesmo por conquistas, por conquistadores, por guerras, e assim mesmo, tentando unir esses reinos de novo. Mas a palavra de Deus, segundo a profecia, nunca mais se unirão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro de oleiro. Vamos ver as consequências aí, as tentativas. Este
essa divisão dos 10 reinos que deram origem à Europa, que nós conhecemos hoje, a origem dela foi nesses 10 reinos aqui, nessa divisão desses 10 reinos, que iniciou ali no ano 476, já depois de Cristo. E qual a duração desse reino? Esse agora se tornou o reinado mais longo da história da estátua. Até então era Roma. E agora essa divisão desses 10 reinos, uma sucessão de Roma. O reinado mais longo. E ele vai até onde? Até a volta de Jesus. Próximo. Entre 1850 e 1914, repetidos foram os casamentos entre famílias, cumprindo-se a profecia, alianças humanas. Repetidos foram os casamentos, o filho de um rei com a filha do outro rei e assim por diante, para tentar unir esses reinos. Mas como a profecia diz, sem sucesso, nunca mais se unirão um ao outro. Outras tentativas que houve através da história. No século VIII, Carlos Magno, dos francos, foi um das tribos bárbaras, tentou, também pelas suas conquistas, tentar unir esses reinos. Então são 6 notáveis governadores tentaram em vão unir esses reinos. Tentaram unir pelas conquistas deles. Carlos V, da Espanha, no século XVI. Luís XIV, da França, no século XVI também. Napoleão Bonaparte, na França, no século XIX, com todas aquelas conquistas, aquelas tentativas de tentar unir os reinos através das guerras, das conquistas. Falhou também. Kaiser, da Alemanha, no século XX, também tentou fazer o mesmo. Por último, aquele que ficou mais conhecido pela crueldade que fez na Alemanha, Adolf Hitler, também no século XX. Todos esses sem sucesso. Os reinos continuam como? Divididos. E nós estamos presenciando já há alguns anos uma outra tentativa de união da Europa, que foi aquele mercado comum europeu, criando a zona do euro. Mas a profecia diz que nunca mais se unirão em um só reino, criando um governo único para toda a Europa. Cada país tem o seu governo individual, mas tem um governo único para tentar unir esses reinos. Mas a profecia diz que nunca mais se unirão. Já teve um país que acabou já saindo fora dessa união. E ali está uma grande confusão dentro desse reinado, dentro da Europa. Porque a profecia, ela é precisa. Nunca mais se unirão num só reino. Mas a profecia continua. Próximo. Por que fracassaram todos os esforços feitos no passado para unificar a Europa? Deus disse: não se ligarão um ao outro. O homem pode tentar fazer o que quiser, mas o que Deus falou não muda. E a profecia é precisa. Nunca mais se unirão um ao outro. Próximo. Há mais de 1500 anos, estamos no período correspondente aos pés de barro e ferro. O que acontecerá depois? Estamos vivendo nesse período, há mais de 1500 anos. E o que vai acontecer depois? Qual é a próxima etapa do sonho lá de Nabucodonosor?
Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino e não será jamais destruído. Próximo. E esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, destruiu toda a estátua, começando da base. Porque ela bateu na base e destruiu a estátua inteira? Porque os outros reinos já não existiam mais. O reino existente é o representado pelos pés, em parte de barro, em parte de ferro. E estamos prestes a este acontecimento. A vinda de Cristo está muito próxima. É a próxima etapa do sonho de Nabucodonosor. A vinda de Cristo está às portas. A pedra cortada sem mãos representa o grande reino de Deus. Revisando aqui, todos os detalhes foram cumpridos com exatidão. Babilônia, o reino, a cabeça de ouro, de 605 a 539 a.C. Já se cumpriu, caiu. Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C., representado pelo peito de prata, já caiu. A Grécia, de 331 a 168 a.C., representado pelo ventre de bronze, também já caiu. Roma, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, as pernas de ferro, também caiu. E agora estamos vivendo e presenciando a Europa Ocidental, de 476 até a vinda de Cristo. A parte que falta também se cumprirá com exatidão. Assim como o restante já se cumpriu com toda a exatidão, a parte que falta também vai se cumprir com a mesma exatidão. Próximo. Você deseja fazer parte, fazer planos para se tornar um súdito desse reino? Estamos às vésperas do cumprimento dessa última etapa desta grande profecia. Você deseja fazer parte desse reino? A oportunidade é agora. Hoje nós ainda temos tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Que cada um de nós possamos nos alicerçar nas profecias, no conhecimento e na prática da verdade. Possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, buscar a salvação de todo o nosso coração, e que possamos viver de toda palavra que sai da boca do Senhor. Que o Senhor possa tocar no meu e nos vossos corações e que possamos nos preparar enquanto o dia se chama hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.